Presidente, começo por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, assim como os Srs. Juízes Conselheiros. Queria-lhes agradecer a apresentação que fizeram aqui, bastante detalhada e informativa, sobre todos os aspectos da Conta Geral do Estado. O documento que nos disponibilizaram, assim como o próprio relatório apresentado pelo Tribunal de Contas, é extremamente informativo, permite uma análise detalhada de todos os aspectos do orçamento de Estado, mas também permite, e isso do nosso ponto de vista é importante, confrontar aquilo que é a realidade orçamental com as fantasias orçamentais do Governo. Muitas questões podiam ser aqui abordadas para ilustrar este ponto, mas eu vou-me concentrar numa sobre os benefícios fiscais e a despesa fiscal. O Tribunal de Contas detectou uma omissão grave na conta apresentada pelo Governo, a omissão de 1.045 milhões de euros de benefícios fiscais em sede IRC atribuídos a SGPS, Sociedades Gestoras de Participações Sociais. E dá-lhe o destaque no próprio sumário, a conclusão nova é exatamente o destaque para esta omissão. Não estamos a falar de um número qualquer. Temos que comparar este número, 1.045 milhões de euros, com aquilo que é apresentado pelo Governo na Conta Geral de Estado, 1.030 milhões de euros. Ou seja, o que o Governo deixou de fora é mais, marginalmente, mas é mais do que aquilo que o Governo incluiu. E, obviamente, um erro, um lapso, uma omissão desta natureza tem que ter uma explicação, e a primeira pergunta que eu colocava é exatamente esta: qual é a justificação que o Governo dá para se ter esquecido ou escondido mais de metade daquilo que são os benefícios fiscais, com agravante todos estes benefícios fiscais, 1.045 milhões de euros, serem em sede de apenas um imposto, IRC, e dentro deste imposto apenas para as grandes empresas SGPS. Portanto, a primeira pergunta é esta. Uma segunda pergunta é relativamente à posição da autoridade tributária e aduaneira. O Sr. Dr. Juiz Conselheiro Mira Mendes, na sua intervenção, referiu que a autoridade tributária teria informado que não incluía em 2012, na conta de 2012, este valor referente aos benefícios fiscais SGPS por uma questão de preservação da comparabilidade. E eu deduzo destas palavras, e não sei se a minha dedução é correta, que em anos anteriores esta omissão também teria sido levada a cabo, ou seja, estes benefícios fiscais em sede IRC, SGPS, não tinham sido incluídos na conta e, portanto, para não destruir esta comparabilidade, também não se incluía em 2012. Se assim é, e não sei se interpretei corretamente as palavras que aqui foram ditas, se assim é, se a autoridade tributária deliberadamente não incluiu estes 1.045 milhões para não destruir a tal comparabilidade, a pergunta que eu coloco é se o Tribunal de Contas dispõe de informação relativamente a anos anteriores sobre estes dados, sobre a omissão de benefícios fiscais SGPS em sede de IRC, de forma a que então se possa repor a comparabilidade, mas não já com a omissão deste valor, mas com a inclusão de todos os valores nesse ano e nos anos anteriores. Outra questão, que também é relacionada com os benefícios fiscais, que me parece muito relevante, o Tribunal de Contas, no seu relatório, na página 215, apresenta uma tabela muito interessante relativamente aos benefícios fiscais atribuídos nos diversos impostos. E, obviamente, que olhando para esta tabela, concluímos que os benefícios fiscais de 2010 para 2011, 2011 para 2012, vão reduzindo. Mas esta é a análise global. Quando olhamos imposto a imposto, o que é que verificamos? Que neste período, 2010, 11, 12, os benefícios fiscais em sede de IRS diminuem, em sede de IVA diminuem, em sede de ISV diminuem, ou seja, em todos os impostos os benefícios fiscais diminuem, exceto num IRC. E esta tabela ainda não inclui os 1.045 milhões de euros omitidos pelo Governo relativamente aos benefícios SGPS. E, portanto, quando o Governo diz que está a trabalhar no sentido de reduzir os benefícios fiscais, o que o Governo quer dizer, de acordo com a leitura desta tabela, é que está a trabalhar no sentido de reduzir os benefícios fiscais em todos os impostos e aumentando-os no IRC.
Relativamente a estes números, que eu pedi um comentário, portanto, houve uma opção, creio, clara do Tribunal de Contas não incluir nesta tabela, porque era apresentada pelo Governo os 1.045 milhões de euros omitidos, apresenta no gráfico ao lado, mas se dispuserem dos números relativamente a estas omissões deste ano e dos anos anteriores, como é que evoluiu então a despesa fiscal ao longo destes anos? Se aumentou ou se diminuiu? Mas parece-me claro, com os números apresentados do Governo, podemos concluir que a despesa fiscal em sede IRC foi aumentando gradualmente e a despesa fiscal em sede de outros impostos foi reduzindo também gradualmente, de forma que o que uns estão a perder, em termos de benefícios fiscais, ganha num único imposto. Outra questão que gostava de abordar, e ainda no campo das ficções orçamentais do Governo, quando comparadas com aquilo que é a realidade apresentada aqui pelo Tribunal de Contas, é um aspecto que também já foi referido por seu juiz conselheiro Mira Mendes, que é a questão do relatório do Orçamento de Estado de 2013, que faz referência aos benefícios fiscais de 2012. E apresenta um número que é só 9 vezes superior àquele que está na Conta Geral do Estado. Na Conta Geral do Estado, o Governo diz que em 2012 os benefícios fiscais de todos os impostos, tendo em conta a omissão, foi 1.030 milhões de euros. Mas no relatório do Orçamento de Estado apresenta um número que é 8.970 milhões de euros, ou seja, 9 vezes superior. E isto levanta, obviamente, uma questão que o Tribunal de Contas esclarece e ajuda a destruir esta mistificação por parte do Governo. O Governo apresenta, nesse relatório do Orçamento de Estado, os benefícios fiscais discriminados por imposto, e à cabeça, o que é que aparece? Aparece o IVA, com 3.900 milhões de euros. Depois o IRS, com 2.800 milhões. E no modesto terceiro lugar, o IRC. Só que o Governo manipulou estes números. E o Tribunal de Contas identificou nestes números, por exemplo, no IRS, a quase totalidade deste valor, 2.500 milhões de euros, não são simplesmente benefícios fiscais. Portanto, aquele número extraordinariamente elevado apontado pelo Governo, na realidade, se retirarmos aquilo que não são benefícios fiscais, e que, portanto, não devia estar aqui, fica reduzido a uns meros 250 milhões de euros. Ou seja, o Governo, artificialmente no Orçamento de Estado, no relatório do Orçamento de Estado para 2013, inflacionou 11 vezes aquilo que eram os benefícios fiscais em sede IRS. Ao número que agora sabemos que é 251 milhões de euros, transformou em 2.800 milhões de euros. Em IVA também introduziu, e de acordo com o Tribunal de Contas, 3.700 milhões de coisas que não são benefícios fiscais, inflacionou o número real 29 vezes. O número real é 135 milhões, de acordo com este relatório do Tribunal de Contas, e o Governo apresenta aí 3.900 milhões. Curiosamente, não inflaciona o IRC. O IRC não está inflacionado, e o que é que o Governo consegue com esta manipulação dos dados? Consegue colocar numa hierarquização dos impostos o IVA à frente com mais benefícios fiscais, seguido o IRS e depois apenas o IRC. Mas corrigindo estes dados, com os dados que agora são apresentados pelo Tribunal de Contas, o que nós vemos é à frente destacadíssimo o IRC, que tem mais benefícios fiscais do que todos os outros juntos. Na realidade, os benefícios fiscais em sede IRC representam, de acordo com estes números apresentados pelo Tribunal de Contas, 75% em números redondos de todos os benefícios fiscais. E metade dos benefícios fiscais é apenas para um grupo reduzido de ESG-PS. Ora bem, isto levanta, obviamente, uma comparação. Uma questão. Quando nós temos em documentos produzidos pelo Governo e entregues a esta Assembleia da República, um relatório que acompanha o Orçamento de Estado para 2013 e depois uma Conta Geral do Estado para 2012, em que se faz uma comparação dos benefícios fiscais de 2012 para 2012, temos números que diferem num fator de 9. Na Conta Geral de Estado, 1.000 milhões, no relatório, 9.000 milhões. Como é que isto é possível e o que é necessário fazer para que documentos desta natureza passem a refletir? Sabemos que há estimativas, pode haver flutuações, o que não compreendemos é que no relatório do Orçamento de Estado apareçam 9 vezes mais e que depois, analisado 2 anos depois pelo Tribunal de Contas, verificamos que a maior parte daquilo nem sequer eram benefícios fiscais, nem sequer deviam lá estar. Para terminar, Sr. Presidente, uma última questão,
é sobre a discriminação dos benefícios fiscais. O Tribunal de Contas apresenta também nessa parte do relatório, página 215 e 220 e seguintes, a despesa fiscal por função. Está incompleta porque o Governo resolveu meter tudo naquele saco que é os outros. E, portanto, ficamos sem saber o que são os outros. Portanto, a discriminação existe, mas insuficiente. Há também uma discriminação de despesa fiscal por tipo de despesa fiscal, mas o Governo não apresenta uma discriminação da despesa fiscal por benefício fiscal, que nos parece extremamente relevante. Por exemplo, o Tribunal de Contas consegue, com base nos dados que o Governo apresenta, responder à seguinte questão: o artigo 49 do Estatuto de Benefícios Fiscais, relativamente à isenção de IMI 50% de prédios que estejam em fundos imobiliários. Qual é o benefício fiscal que, associado a este artigo concreto do Estatuto de Benefícios Fiscais, ou o artigo 49? O Tribunal de Contas recebe informação do Governo que permita fazer esta desagregação destes mais de 2 mil milhões de benefícios fiscais por cada um dos artigos do Estatuto de Benefícios Fiscais, e se não recebem, se considerariam útil que essa informação pudesse ser também apresentada ao Tribunal de Contas, analisada pelo Tribunal de Contas, corrigida, no caso de haver omissões, como aqui se verificaram, e depois apresentada à Assembleia da República, porque é um elemento extremamente importante para a análise dos benefícios fiscais e para verificar se os benefícios fiscais cumprem a função que lhes está consagrada na lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.